Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Aos irmãos, né, que estão nos assistindo em casa também, acompanhando aí, né, pelo YouTube, no canal Palavra da Verdade, da Assembleia de Deus Ministério Valente de Davi. Que Deus abençoe a sua vida, né, neste momento. Estamos dando início, né, a mais uma lição da Escola Bíblica, a lição de número 3. Hoje, né, com o nosso diácono e professor Everaldo e com o nosso pastor Edson também, né, que está presente aí. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos. Aos irmãos que têm acompanhado em casa, a última lição foi uma lição maravilhosa, aonde a gente aprendeu quem era Jó. E hoje a lição de número 3, que tem um título dizendo Jó e a realidade de Satanás. Queremos fazer uma breve oração, meus irmãos. Que o Senhor ele venha, né, nos capacitar, que o Senhor ele venha nos dar sabedoria e falar através da tua palavra com cada um de nós nesse momento. E que possamos, tanto nós quanto vocês que estão nos assistindo, aprender com a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus e eterno Pai, Papai querido e amado, nessa hora, meu Senhor, aleluia, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, agradecendo a Ti, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Tua presença, por mais uma oportunidade, Pai, de, ao mesmo tempo que nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo, Pai, da Tua palavra. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, usar a cada um de nós, Pai, para ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa tomar a cada um de nós usando, meu Deus, como ferramenta e instrumento, Pai, em Tuas mãos nesse momento. Peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, capacita cada um de nós, dê sabedoria, Pai, para cada um de nós nesta hora, Pai, e para aqueles que estão nos assistindo em casa também, que o Senhor venha dar sabedoria, venha dar o entendimento, abre o entendimento do Teu povo nessa hora, Pai, e que através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, meu Senhor, que através desta palavra o Senhor possa falar, Pai, ministrar cada coração nessa hora. E que em tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tome a frente desse estudo, tome a frente dessa reunião, Pai. Que o Senhor venha abençoar. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, como eu já disse para os irmãos, né? Lição de número 3, você que está nos assistindo, né, acompanhando aí, né, pelo canal Palavra da Verdade, você que pode, como sempre de costume, nós sempre dissemos para os irmãos, pega uma caneta, pega um papel, anota os versículos que é mencionado, né, durante o estudo, para que você possa, com o tempo, estar lendo na sua casa, estar meditando na tua casa e aprender de uma maneira mais objetiva com o estudo. E aprender e compreender mais aquilo que o estudo quer falar contigo nessa hora, né? Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo, ele vem dizer assim, é vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Vendo também Satanás entre eles. Jó, capítulo de número 1, versículo 6. A verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Leitura diária. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6. O diabo se apresenta diante de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Satanás e o testemunho de Deus a respeito de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Só é possível servir a Deus na bonança? Olha a pergunta, né, que o estudo ele já deixa para mim e para você. Só é possível a gente servir a Deus quando as coisas estão boas, meus irmãos? Jó, capítulo 1, versículo 11. A acusação do diabo a Jó diante de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 12. Deus impõe limites a Satanás. E Jó, capítulo de número 2,
versículo 4 e versículo 5. O diabo pede permissão para tocar na saúde de Jó. Ou seja, hoje nós iremos aprender, meus irmãos, Jó e a realidade do nosso adversário, né? E a realidade de Satanás. A leitura bíblica em classe, ela é baseada aqui no livro de Jó, capítulo de número 1, do versículo 6 até o versículo 12, e o capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Então, os irmãos que podem anotar aí, ó, Jó, capítulo 1, versículo 6 até o 12, e o capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Leiam atentamente para que você venha ter um melhor entendimento aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas mais perigosas, meus irmãos, é uma ideia que revela determinado extremo. A gente vai aprender de uma maneira maravilhosa, né? Aquilo que o estudo ele vem trazer para as nossas vidas, acerca da vida de Jó e acerca do nosso adversário. Quem é o adversário das nossas almas? O que muitas das vezes ele é capaz de fazer? E o poder do Deus a qual eu e você servimos. Acerca de Satanás, há pelo menos duas. A primeira tende a negar a sua existência. A segunda supervaloriza a ação maligna, como se Satanás fosse uma entidade onipotente. O livro de Jó, ele revela a realidade do diabo. É o livro mais claro em relação ao assunto do Antigo Testamento. Entretanto, de maneira equilibrada, podemos aprender que o diabo tem determinada ação no mundo, mas mostra com clareza que o diabo está submetido a Deus. Essa compreensão é alentadora, pois não podemos ignorar a sua ação, mas também não devemos supervalorizá-la, porque maior é Deus que nos salvou. Ou seja, a gente vai aprender, meus irmãos, nesse estudo, como eu já disse, o que muitas das vezes o adversário das nossas almas, ele é capaz de fazer, digamos que com o poder que ele tem. Porque nós não podemos brincar com o nosso adversário. Mas nós sempre temos que ter em mente, temos que ter, né, guardado em nosso coração, que o Deus a qual eu e você servimos, ele tem todo o poder. O Deus a qual eu e você servimos, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. E não há outro Deus igual ao nosso Deus. Então, nós sempre temos que ter isso em mente. Muitas pessoas, muitas das vezes, como o próprio autor ele disse aqui, supervaloriza o adversário. Tudo é o adversário. Mas nós vamos aprender dentro da palavra de Deus que ele é submisso ao Deus a qual eu e você servimos. A introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de uso, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás, a partir do contexto de Jó. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Tópico 1. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás, que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta,
O diabo é um ser espiritual e se encontra na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Jó capítulo 1, versículo 6. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 7. Aqui, meus irmãos, a gente já vem aprender que o autor ele veio dizer algo aqui interessante para a minha vida e para a sua vida, que da mesma maneira, né, que o Deus a qual eu e você servimos, ele é real, o adversário das nossas almas também é real. Ou seja, nós não podemos brincar com o nosso adversário, mas sempre temos que lembrar que o Deus a qual eu e você servimos, ele é muito maior e ele tem todo o poder. E ele deixa bem claro que nós vivemos numa dimensão natural. O adversário das nossas almas, não. Ele está numa dimensão sobrenatural, ou seja, não é a mesma dimensão a qual eu e você estamos. Ele está na dimensão dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não um criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Jó capítulo 1, versículo 12 e capítulo 2, versículo 7. Como ele não é autoexistente e, semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado, o diabo é uma criatura limitada. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar a Jó. Ou seja, aqui a gente aprende, igreja, que um dia ele foi criado, que um dia ele era um anjo igual a todos os outros anjos. Ou seja, era tranquilo. Mas que um dia, dentro da palavra do Senhor, a gente aprende que ele desejou algo no coração dele que ele não poderia desejar. Ou seja, ele queria ser maior do que o nosso Deus. Ele queria tomar o lugar do próprio Criador. E aí se tornou, né, o adversário das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele quis ter algo para ele que não era para ele. Sabe, ele desejou dentro do coração dele algo que não era para ele. Porque o primeiro lugar é só do Senhor. O primeiro lugar é só do Criador. E a criatura que ser maior do que o próprio Criador. E a gente aprende, a gente trazendo para nós nos dias de hoje, que nós devemos sim, igreja, se colocar na nossa posição, no nosso lugar. Nunca querer desejar algo que não é para nós. Nunca querer desejar algo, ou muitas das vezes querer se colocar à frente de Deus. Sabe? Nunca querer ser Deus, porque tem muita gente que acha que tem poder, que acha que... E, na verdade, o poder ele vem do Senhor. Então, a gente aprende, louvado seja o nome do Senhor, trazendo para a gente que nós não devemos desejar aquilo que é somente do Senhor. Nós não devemos desejar aquilo que não é para nós, igreja. Que ele pagou um preço caro por isso. E se a gente desejar algo que não é para nós, muitas das vezes a gente pode pagar um alto preço também. Louvado seja o nome do Senhor. 3. Um ser dotado de personalidade.
Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Jó capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, e lá em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir um conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não lhes ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 2, do versículo 11. Efésios, capítulo 6, versículo 11 também. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar a Jó. Ou seja, aqui a gente aprende, igreja, louvado seja o nome do Senhor, que ele conhece o ser humano também, que ele acompanha os passos do ser humano, que ele acompanha muitas das vezes aquilo que eu e você estamos fazendo. Porque o que ele mais quer é que eu e você entramos num erro, entramos num pecado, entramos num laço que muitas das vezes ele lança, que muitas das vezes o ser humano cai. Esse é o intuito do adversário. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Porém, o Deus a qual eu e você servimos, ele veio para nos conceder vida e vida em abundância. Mas a gente aprende aqui, louvado seja o nome do Senhor, que dentro da personalidade que ele tem, a Bíblia vem nos dizer, né, através desse estudo também, que ele fala, que ele conhece aquilo, né, que o ser humano está fazendo muitas das vezes, porque ele via as atitudes de Jó, ele via, louvado seja o nome do Senhor, o dia a dia de Jó, ele acompanhava. Porém, ele podia conhecer, mas ele não conhecia por completo, porque por completo só quem nos conhece é o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do pensamento dele, ele achava que Jó ele só servia a Deus porque Jó tinha bens materiais, porque Jó tinha uma família estruturada, porque Jó tinha tudo do bom e do melhor, ou seja, porque ele era abençoado por Deus. Então ele achava que ele conhecia Jó por conta de toda essa situação, ou seja, Jó ele era um homem abençoado. Só que a gente aprende dentro da palavra do Senhor que ele se engana. Porque ele achava que Jó adorava ao Senhor por conta de ser abençoado. Só que Deus mostra para mim e para você que Satanás ele é enganoso. Além dele enganar, ele mesmo se engana. Ele veio para enganar o ser humano, mas ele mesmo cai em contradição e se engana justamente por isso, igreja. Porque ele não conhecia Jó de verdade. Só quem conhecia era o Senhor. Tanto que Deus ele diz para Satanás, olha, louvado seja o nome do Senhor, pode tocar em tudo que ele tem. Eu conheço ele. Ele vai continuar me adorando. E assim é nas nossas vidas, igreja. Por mais que ele acompanha, por mais que ele quer que eu e você venhamos a cair num laço, a cair no pecado, sabe? A gente sempre tem que ficar ali, ó, perseverando na presença do Senhor e adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Everaldo, com a oportunidade. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor, a todos aí, Amém. né? Graças a Deus aí, você vê aí que é um estudo maravilhoso, um estudo
magnífico da parte de Deus aí. Mas nós temos que deixar claro que Deus ele não criou o mal, Deus ele criou o bem. Ou seja, Satanás era para adorar a Deus, mas infelizmente, por causa do seu orgulho, por causa da sua cobiça, ele quis ser maior do que Deus. Mas vamos tocar dois pontos aí, dois pontos que é interessante dessa lição, que é a lição do tópico 2, que fala assim, dor e sofrimento. Eu quero deixar dois versículos aqui, que eu separei, que eu acho que é de grande importância para cada um, que se encontra em Abacuque, capítulo 1, e o verso 13. Diz assim, tu és tão puro de olhos para não poder ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Em Tiago, capítulo 1, e o verso 13 e 14, diz assim, ninguém sendo tentado, digai, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tudo que nós plantamos nessa terra, com certeza nós vamos colher. Se a gente plantar o bem, com certeza nós vamos colher o bem. Se nós plantar o mal, nós vamos colher. Tudo por causa das nossas consequências dos nossos pecados. Amém? O tópico 2 diz assim, o livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Jó capítulo 1, verso 12 e Jó capítulo 2, verso 6. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses deles, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó, quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Ou seja, irmão, o diabo vai fazer você perder família, para você sentir dor, para você ter sofrimento. Ele vai tocar na sua família, porque se ele sabe, se ele destruir a sua família, ele vai acabar de um jeito também destruindo, fazendo com que você, se você não vigiar, você se desvie do caminho do Senhor. Ele vai querer tocar na sua saúde para que você também venha ficar fragilizado, para que você não venha buscar o Senhor, para que você venha reclamar dessa doença, desse mal, para que você também venha se afastar do Senhor. E também uma das coisas também que ele gosta que você venha perder é do seu patrimônio. Às vezes você luta por determinada coisa e o diabo vai lá e rouba aquilo lá. Então, são 3 pontos que eu vejo aqui que são importantes, que a gente também temos que analisar, que seria família, saúde e patrimônio. São essas 3 coisas que o diabo sempre vai querer investir na sua vida. Talvez você tenha perdido alguma coisa, mas olha, vou te dizer uma coisa para você. Jesus, ele vai te dar tudo de volta para você. Amém? Amém. O subtópico número 2, acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. Jó, capítulo 1, verso 10 e 11. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Ele achava que Jó tinha tudo aquilo que servia a Deus só por interesse. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. Ou seja, Deus ele permitiu que o diabo ele viesse a tocar na vida de Jó, mas não viesse a tocar, a cirandar na vida de Pedro. Por quê? Porque Deus ele sabe até onde que Jó podia aguentar e até onde que Pedro podia aguentar. Então, o que eu aprendo?
que a minha prova e a sua prova são totalmente diferentes. Deus, ele não vai dar uma prova maior do que você possa aguentar. Isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Em Lucas, capítulo 22, verso 31 e o verso 32 fala sobre quando o diabo ele pede para filho andar com Pedro. O diabo quis fazer o que com Jó? O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Apocalipse, capítulo 12 e o verso 10. Subtópico número 3, tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar as pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os saduceus e os caldeus, povo até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Versos 12, 14 e 17. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. 1 Crônicas, capítulo 21 e o verso 1. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que o diabo ele sempre vai usar pessoas para poder tentar você de alguma forma, para que você venha blasfemar contra o seu Deus. Amém? Passo a oportunidade agora para o pastor Edson. Deus abençoe. Acabei esquecendo, hein, Edson? A paz do Senhor, irmãos, e a todos os ouvintes Amém. que estão nos ouvindo nessa noite. A passagem gloriosa, onde o autor da revista veio trazer a verdadeira realidade, né? Para bom entendimento meu, seu, e sabendo, em primeiro lugar, sobre tudo isso, e acima do nosso Deus, não existe outro Deus. Abaixo dele também não existe outro. Ele é único e ele é verdadeiro. Mas também não podemos ignorar os ataques do inimigo. A gente sempre temos que estar armado, como diz Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 18. Paulo ali nos alerta a estar sempre firmes, sempre com as armaduras de Deus, para poder resistir e suportar as tentações. Então, vamos lá no tópico 3. O livro de Jó e o acaso de Satanás. Subtópico 1. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aulério como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus mantém em silêncio e oculto. Mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco subir. Beleza. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Irmãos, ele propôs um intento pensando que Jó ia blasfemar. Tanto que ele chegou a falar para Deus, tira o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. Porque, segundo a intenção de Satanás, é que Jó estava adorando a ele pelas coisas que ele tinha ganhado, pelas coisas que ele tinha conquistado, na verdade.
nas coisas que ele tinha trabalhado para isso, porque se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó não era uma pessoa que ganhou os bens sem fazer nada, sem estar trabalhando, sem estar colocando a sua mão no arado. Então ele viu que Jó tinha bastante conquista, que é lógico, abençoado por Deus, e ele propôs isso, se tirar todas as coisas que ele tem, ele vai blasfemar na sua cara, Deus. Aí Deus, então vai lá, tira tudo que ele tem. E a intenção de Satanás era que ele viesse a blasfemar de Deus, dizer, poxa, eu ganhei isso e agora estou perdendo. O que é isso? Não dá. Como muitos, né, nos dias de hoje ficam reclamando por causa de uma perca ou por causa de alguma coisa que às vezes até é insignificante, mas para a pessoa ela adota aquilo como se fosse uma coisa principal, como se fosse algo que não podia se perder. Nesse mundo nós estamos sujeitos a perder, não tem como, aqui nós estamos sujeitos, depende de como nós agimos, de como nós fazemos, às vezes perdemos mais rápido ainda. Disso depende de nós, ter cuidado das nossas coisas e não colocar o coração nessas coisas. Se perder, perdeu. Louvado seja o nome do Senhor, a gente tem força para conquistar de novo. Então, Jó tinha esse pensamento. Se até aqui eu conquistei, se até aqui eu trabalhei, tenho certeza que se eu continuar, eu vou conseguir tudo de volta. Tendo fé em Deus, tendo o coração em Deus, sabendo que Deus é fiel. Então, Jó, em tudo isso, não blasfemou contra Deus, que foi uma derrota na cara dele. Foi uma derrota e tanta, que ele estava tão certo que Jó ia blasfemar de Deus, e o seu plano veio a frustrar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o subtópico 2. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um fim apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Jó 38:1. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Ela também se manifestou, trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus, mesmo no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus. Jó 42, 7 e 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus conhecia Jó por inteiro e Satanás conhecia Jó fisicamente. Conhecia a vida de Jó por fora, exterior, mas Deus conhecia a vida de Jó lá dentro, no sentido, no coração, no desejo, na alma de Jó, lá no sentimento, onde estão os verdadeiros sentimentos. Deus conhecia Jó e sabia que Jó não ia blasfemar dele. Então, quando Satanás nos observa por fora, trama um plano por fora para nos pegar, para nos armar um laço, uma armadilha, Deus conhece o que está dentro do nosso coração e já vai preparando o livramento antes mesmo dele acontecer, porque foi o próprio Deus que chegou e deu testemunho de Jó. Quando se reuniram lá, ele chegou, da onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Aí Deus logo já falou de chapa para provocar mesmo. Viu
tem visto meu servo Jó? Porque com certeza Deus sabia que ele estava de olho em Jó, que ele estava observando Jó. Por isso que Deus já falou: você viu meu servo Jó? Temente, fiel, sincero e se desvia do mal. Viu aí? Aí foi onde que ele teve a oportunidade de acusar, porque esse é o trabalho dele, acusar. Tem tanta coisa, por isso que ele está bem. Aí quando tirou tudo, falou: mas aí tem saúde. Até quando ele tiver saúde, ele vai continuar te louvando. Tira a saúde dele para ver. Deus vai lá, permito. Só não toca na vida dele. Toca em tudo, na saúde e nas outras coisas, mas na vida não toca. Satanás é limitado. Ele é limitado por Deus, tanto para agir na minha vida, na sua vida ou na vida de quem for. Ele é limitado, ele só pode se ele tiver permissão de Deus. Ele só pode se Deus dá verdadeiramente a ordem, falar pode fazer, permitir, falar pode fazer. Aí ele vai lá e faz, porque se Deus falar não, não há quem, aleluia, possa passar por cima das ordenanças de Deus, por cima do poder, porque Deus ele está em todo lugar, é onipresente. Ele está aqui comigo e também está aí com você que está nos ouvindo nesse momento. Ele está aí junto com você. Satanás não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele pode ser rápido para transportar de um lugar para o outro, mas ele não pode estar em dois lugares no mesmo momento. Mas nosso Deus está tanto aqui como aí também. Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel, seja verdadeiro, tenha um sentimento verdadeiro para com Deus, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na dor, mas tenha certeza, a graça está aí com você, mesmo que ela não se manifestou ainda, mas ela vai se manifestar no momento oportuno e vai te dar vitória para a glória do Senhor Jesus. Vamos para a conclusão dessa lição de número 3. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas de forma que Deus permitiu. E isso nos lembra a afirmação de João, capítulo 1, ou capítulo 5, 1 João 5, 18. Por isso devemos descansar em Deus. Devemos ficar tranquilo, esperar em Deus, ter certeza absoluta que Ele está conosco. Nas horas mais difíceis, Ele também está lá. Não pense que na hora difícil Deus te abandonou. Não, Ele está lá. Mas por que Ele está permitindo? Porque tem uma bênção por trás disso. Não murmure, não reclame, mas sim glorifique e exalte o nome do Senhor como fez Jó. E a vitória vai ser sua, a vitória vai ser minha, a vitória vai ser do povo de Deus. Homens tementes, fiéis, que se desvia do mal. Então essa é a lição, foi trazer a realidade para nós nos dias de hoje, sabendo que nosso Deus é sobre tudo e sobre todas as coisas, mas Paulo nos adverte: não ignorar os seus ardis, os seus ataques, as suas emboscadas, as suas sutilidades. A gente tem que estar sempre atento e sempre crendo em Deus, mesmo no momento difícil. Descansa no Senhor. Espera nele e tudo ele fará.
Salmos 37, verso 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. E Ele tudo vai fazer por mim e por você. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje, trazendo a realidade que existe Deus, também existe Satanás, com toda a sua limitação, mas não podemos também ficar desapercebidos, ficar desatentos, mas sim ficar atentos para poder se livrar das tentações e de todas as coisas que eles tentam sobre as nossas vidas. Se ele tentou até com Jesus no deserto, quem dirá nós? Quem dirá nós, pecadores, falhos, remidos pelo sangue de Jesus, é claro, mas quem dirá nós? E a Bíblia ainda vai ser mais profunda em dizer lá que quando Jesus foi para cima dele, falando a palavra, mandou ele embora, a Bíblia diz que ele ausentou-se por algum tempo de Jesus. Não foi por todo o tempo, não, por algum tempo. Então, quando ele vinha, você resistir, ele vai embora. Mas é por algum tempo. Depois ele vai voltar de novo, tentando atacar. Por isso que todo tempo temos que ter a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Tem mais algum assunto para acrescentar, meus irmãos? Assim, o que eu achei que é interessante também, que é esse frisar, que está dentro da lição, é que dentro da prova de Jó, que nós trazendo para nós, dentro dessa dor e sofrimento, o que Deus vai fazer? Ele sempre vai ficar em silêncio. Você vê que em todos os capítulos, Deus ele não se pronunciou. Só foi depois que Deus foi se pronunciar. Ou seja, quando nós estiver passando por prova e Deus estiver em silêncio, não é que Ele não está trabalhando a nosso favor, não. É que, na realidade, Ele está deixando nós passar por essa provação. Amém? Para que possa dar a vitória para nós. Amém. Algo interessante também que a gente aprende, igreja. Os irmãos foram muito felizes já, né, naquilo que, sendo usado por Deus aí, né, nos ensinaram. A gente aprende também algo interessante, é uma visão diferente no âmbito espiritual, sabe? Porque no âmbito natural, físico, terreno, muitas das vezes a gente não consegue enxergar a guerra que é no espiritual. Jó, ele não enxergava, ele não entendia o porquê de tudo aquilo, e ele, com os olhos deles, carnais, assim, natural, ele não enxergava a guerra que estava acontecendo no âmbito espiritual. E a gente vem aprender através dessa lição que os nossos olhos muitas das vezes não enxergam a guerra que é em volta das nossas vidas, igreja. Só que a gente também aprende dentro dessa lição o quanto Deus, sendo, né, o nosso Pai Celestial, Ele cuida, Ele zela, Ele guarda a vida daquele que confia nele. O pastor Edson, ele meditou aqui num versículo, por último, aqui dizendo: por isso devemos descansar em Deus. Essa é o verdadeiro significado, igreja, de nós servirmos a Deus. É descansar na presença dele. Porque quando Jó, ele entendeu tudo aquilo, após ele ter uma longa conversa com o Senhor, verdadeiramente ele reconhece que a vida dele estava no controle de Deus, que a família dele, que Deus, sabe, que Deus dava vida, que Deus tirava, que Deus tinha o poder sobre todas as coisas. Que ele diz, né, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos ou decretos podem ser impedidos. E é sobre a minha e sobre a sua vida desta mesma maneira, igreja. Deus está no controle da minha e da tua vida. Deus está no controle da minha e da tua família. Deus está no controle de tudo. E se você, no momento que está assistindo nessa aula, esse vídeo, esteja passando aí por uma provação, esteja passando por um momento difícil, descansa no Senhor.
Aprenda com essa lição. Assim como Jó, ele descansou no Senhor e Deus deu vitória para ele, confia no Senhor, descansa no Senhor, porque eu creio que em nome do Senhor Jesus, ele também vai dar vitória para a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos e prosseguimos em aprender, conhecer e saber que aonde nós estamos lutando, com quem nós estamos lutando, né? Porque Paulo nos fala em Efésios que nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim com todas essas potestades, igual o presbítero Tiago disse aí, é uma guerra contínua e a gente não vê, a gente não enxerga fisicamente, mas estão lá batalhando, estão lá brigando, um com os anjos de Deus e os anjos caídos de Satanás, estão brigando. Lembra de Daniel? Orando 21 dias e a resposta não vinha, mas a resposta já tinha saído desde o primeiro dia. Aí estavam os dois brigando, não deixando a bênção chegar até Daniel. Até que Deus dá ordem para Miguel descer lá e dar um jeito no sujeito para que a resposta chegasse até Daniel. E ele já chegou falando, eu vim por causa de suas palavras. Desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração, Deus já enviou a resposta. É que o príncipe da Pérsia estava lá, o Satanás estava atrapalhando a resposta chegar. Mas Deus me enviou hoje aqui, derrotamos ele e trazemos a resposta até você. Então Deus tem uma resposta para mim e para você também, meu irmão. Vamos lutar e vamos perseverar e descansar no Senhor. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, assim, Senhor, nós te glorificamos, Pai. Deus, nós queremos te exaltamos e bendizemos o teu nome. Agradecer Obrigado, a ti, Pai, por por o essa Senhor nos palavra deixar sempre maravilhosa, alerta, meu Deus. sempre, meu Deus, Agradecer a ti esperto pela vida dos nossos para irmãos que estão prosseguir aqui esse junto caminho conosco, ao qual o Senhor tem nos dado, fazendo Pai. essa palavra, e Sabemos agradecer a ti também pela vida daqueles que estão nos Sabemos, escutando, Senhor, Senhor. que Tu possa, Pai, aleluia, verdadeiramente, Pai, ministrar esta vem palavra a cada ataque sobre nós, coração, a cada mas vida, que verdadeiramente o todos que Senhor venham é como escutar, Pai, venham escudo e ser fortaleza do alcançados, nosso Pai, lado, através de para nos ti, defender, através para do teu nos Santo ajudar, Espírito, o Senhor possa para nos trabalhar, dar, Pai, em Senhor, nos cada vida, em guiando, cada nos dando família, verdadeiramente através da tua conhecimento para palavra, Pai, o Senhor possa, desviarmos meu do Deus, mal, alimentar desviarmos de os todo corações, pensamento alimentar do as mal. almas, Pai, Pai, nessa abençoa, hora. Senhor, a todos que estão Abençoa nos ouvindo. cada um, meu Deus. Que o nome do Senhor seja Essa palavra entra glorificado, meu Deus, através nessa desta casa, nessa palavra. Que o nome família, do nesses Senhor venha ser corações, e o glorificado Senhor através, venha meu Deus, das operar nossas vidas, grandemente, através Pai, das assim, vidas, meu Deus, em que o estão nos nome do Senhor escutando, Jesus. Pai. Nós abençoamos a Em cada nome do família, a Senhor cada vida Jesus. que nos ouve, Aleluia. através, Senhor, desse canal, meu Deus, de bênção que o Senhor preparou nesse ministério. Assim eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado Que a seja graça Deus, amém. de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia. o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja em cada coração, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Aleluia, Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor e não deixe de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha, que tem sempre uma pessoa precisando ouvir essa palavra. E até o próximo vídeo. Amém.